A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia, toda honra e toda glória seja dada àquele que breve virá arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Dando continuidade ao assunto abordado nesses últimos vídeos, vamos falar o que acontecerá após o arrebatamento da igreja, aleluia, na grande tribulação. Assim como está no livro de Apocalipse, o Senhor Deus me designou e me trouxe detalhes do que acontecerá na grande tribulação. Aleluia. Iremos ler no livro de Apocalipse, capítulo 16, algumas coisas como base daquilo que o Senhor me revelou. Aleluia. Ontem, logo após eu ter filmado o último vídeo, o Senhor Deus me revelou mais uma palavra profética. Estaremos lendo aqui no capítulo 16 de Apocalipse e após iremos ler o que o Espírito de Deus me falou. Então, vamos para capítulo 16 de Apocalipse, que diz: Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças de cólera de Deus, ou da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de água, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro, justo são os seus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol,
Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntarem para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aqueles que vigiam e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Não é de se espantar que hoje muitos só faltam andar nu pela rua, não é? Mostrando a sua nudez, mostrando a sua sensualidade, porque perderam o temor do Senhor. E nesse meio existem muitos crentes, sabe? As irmãs com a roupinha apertadinha, né? Os irmãos em sua sensualidade, com suas calças apertadas da mesma maneira, não é verdade? Porque perderam o temor do Senhor. Então, preste atenção nesse versículo, né? Vou repetir o versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aqueles que vigia e guarda suas vestes. Vigia e guarda suas vestes. O que é guardar as vestes? Guardar as vestes dos santos. Porque a vestimenta dos santos é diferente. Então, irmão, olhe para ver se a sua roupa está mostrando a sua sensualidade, está mostrando o desenho do seu corpo. Entende? Olhe, porque nisso vem a luxúria, quer dizer, a sensualidade, não é? Fazendo com que os outros pequem, olhando para os vossos corpos. Seu corpo tem que ser coberto, assim como deve um santo de Deus. Guarda suas vestes para que não ande nu e não veja suas vergonhas. Está vendo? Antigamente os homens se guardavam, as mulheres se guardavam da sua nudez. Hoje como está? E isso está entrando nas igrejas. Quando você vê uma igreja que as irmãs e os irmãos andam na sua sensualidade, na sua vaidade, olhe para o líder. Esse líder já está caído há muito tempo. Vamos prosseguir para o 7º anjo. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. Saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. A grande Babilônia, que faz pecar os povos, é o Vaticano. Vai chegar a hora do Vaticano. Uma grande fortaleza lá, ninguém entra lá, não é? O próprio Vaticano tem o seu exército, porque possui o seu rei. O rei é o Papa, mas não vai escapar da ira do Senhor. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora a palavra profética que o Senhor me deu. Esta é a 3ª palavra profética a respeito do que acontecerá após o arrebatamento da igreja na grande tribulação. Preste atenção.
subirão com asas de águia. Assim será nos últimos dias, antes que venha o grande dia do Senhor. Na grande tribulação, neste tempo, não existirá fé nem amor, pois os homens estarão mais egoístas, só pensando em se livrar do mal, da morte. Haverá tantas chagas, úlceras, feridas, doenças, que a medicina não dará conta, não conseguirá solucionar o problema. As chagas que aparecerá nos corpos será como lepra. Cada um terá sua ferida, que não cicatrizará, nem haverá remédio que a cure. As chagas ultrapassará o sofrimento do leproso, pois será fatal, com morte instantânea. Necessitará ser criado uma roupa especial, pois os raios do sol queimará não só as florestas, e muito mais os homens. Os homens serão queimados também. Confirmando a palavra do Apocalipse. Digo, o carro e todo veículo movido a combustão terá que se adaptar para o intenso calor acima dos 90 graus. Em muitos pontos desérticos, pois a terra terá muitos lugares áridos. Quer dizer, em muitos lugares não vai haver chuva, só calor. O processo para um novo dia, a saber, o milênio, virá após a terra se encandecer ao ponto de ninguém estar na rua. Quer dizer, a terra vai pegar fogo, não é? Os animais morrerão, a África e os seus animais serão mortos, pois lá não haverá solução. Os homens tentarão salvá-los, mas não haverá recurso, pois os valores se inverterão. Não salve os animais, e sim os homens. As grandes indústrias, com suas poluição, terão que gerar recursos para poderem produzir sem calor e sem poluição. E como conseguirão? Aí virá as grandes baterias para gerar energia. Os carros e todos os veículos gerados a baterias terá grande valor por um tempo. Mas com a seca e a falta de água, os grandes reservatórios secarão e não haverá como gerar energia elétrica. E como haverá energia, a única solução será a energia eólica, produzida pelo vento, hein? E quando não tiver vento? Ou solar. E assim tudo ficará mais caro. A modernização do futuro, até se adaptar os homens terão que ter um super salário. Então, por causa da modernização, as coisas ficarão tão caras que vai ter dificuldade do homem se adaptar. Então, os homens terão que ganhar um salário muito grande, um super salário, para se manter. Então, terão que ter um super salário para se manter. Aí dirão, matem os pobres, pois só os ricos sobreviverão, pois não dará para sustentá-los. Tá vendo? Vão ter que matar os pobres. Assim diz o Senhor para a igreja. Olha o que Deus manda dizer para a igreja.
Não saiam da minha presença. Os santos não saem da presença de Deus. Quem sai são os injustos, os pecadores. Façam a minha vontade, para quando vir o dia do Senhor, tu sejas arrebatado por ele para os céus. Assim diz o Senhor, aleluia. Neste tempo em que a igreja já estará nos céus, os falsos serão desmascarados. Aí todos verão a verdadeira religião, a verdadeira igreja. Já não existirá na terra. Os que forem salvos na grande tribulação serão poucos, comparados com os salvos nos céus. Os que quiserem se salvar na grande tribulação terão que ser pela lei, pois a presença do Espírito de Deus não existirá na terra. Digo, haverá novos céus e nova terra. Bom, Deus já me falou que tem mais uma próxima mensagem profética para me dar. Até agora não recebi, mas fique atento que em breve dele vai me falar e eu vou colocar no YouTube. Você que acompanha meus vídeos, ore por mim, para que Deus me sustente nesses dias de trevas, nesses dias difíceis. Pois Deus me falou estes dias que esta região aqui, a morte passará. Muitos estão sem máscara nesta pandemia. Estão nas ruas, não estão ligando. Mas o Senhor Deus já falou comigo que haverá muita morte nesta região aqui. Há poucos dias postei um vídeo, já tem meses, postei um vídeo que Deus me mostrava que esse vírus ia parar um pouco. Mas eu não entendi muito bem, aquela visão me foi muito difícil entender, mas eu via como se a pandemia parava um pouco, mas de repente ela voltava. A medicina, as autoridades estão temendo uma segunda onda que vai vir mais forte, e ela chegou. E aqui nesta região onde eu moro, em Jacarepaguá, muitos andam sem máscara. Eu uso a minha máscara e os irmãos aqui na igreja estão orientados a usar a máscara, não ficar como estes que não usam máscara. Mas na verdade, temos que usar também o óculos de segurança. Tá difícil a coisa. Então o Senhor me mostrou o anjo da morte entrando aqui no bairro. Eu já tinha tido uma revelação de 400 e poucas pessoas morrendo aqui no bairro, e no outro bairro aqui, próximo, na Cidade de Deus, também mais de 1000 pessoas. E esta semana agora que passou, Deus me mostrou o anjo da morte passando por aqui. Mas Deus guarda o fiel. Então está avisado, use a sua máscara. E esteja preparado para o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Veja os meus vídeos, se inscreva no meu canal, dê o seu joinha e que Deus te abençoe. Quer dizer, dê o seu joinha para fortalecer o meu canal que está fraco ainda. Poucos inscritos, mas é Deus que está no controle. Aleluia! Em breve você vai ver muita gente vendo meus vídeos, porque é promessa desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe.